O livro de Gênesis, no capítulo 12, fala sobre o chamado de Abraão. E assim está escrito a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E na sequência diz que partiu Abraão, levando consigo a sua mulher Sarai e a seu sobrinho Ló e a todos os bens que ele adquiriu em Harã e foi em direção à terra de Canaã. Mas o que eu quero chamar a atenção é falar sobre as bênçãos perpétuas que Deus dispensa aos seus filhos, aos seus descendentes e a sua posteridade depois. Então, o que Deus falou na eternidade, ele não volta atrás. A palavra de Deus é uma só. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a gente olha a história de Abraão e seus descendentes, a história do povo de Israel, que são os filhos de Abraão, a gente vê ao longo da história, toda a luta, todo desenrolar de fatos, de acontecimentos, de relatos que estão documentados na Torá e no Antigo Testamento, falando a história desse povo. História de perseguição, de massacre, de guerras, de injustiças cometidas, de nações, impérios que tiveram que transitar porque era a rota de conquista para o outro lado do mundo, passaram por Israel, por aquela terra e tiveram que subjugar esse povo. E também fatos que aconteceram daqueles que se voltaram contra Abraão, contra Jacó, contra os 12 patriarcas que eram das 12 tribos de Israel e o alto preço que pagaram. Porque existe uma palavra eterna e uma bênção estabelecida da parte do Criador para essa nação que Deus escolheu, os descendentes de Abraão. A partir de Abraão, veja o que está escrito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por um breve momento, aqueles que conquistaram Israel, aqueles que massacraram Israel, aqueles que se voltaram contra Israel e lhe infligiram dano, por um breve momento tiveram êxito e sucesso, mas as consequências vieram. É só você dar uma olhada no panorama histórico da história da humanidade e ver que impérios se levantaram, reis se levantaram, pessoas importantes da história que se voltaram contra Israel, que falaram coisas, que ameaçaram, que fizeram, que mataram, trucidaram, mas que depois pagaram um preço muito alto. Então esses impérios caíram, pessoas pagaram com a própria vida, pessoas foram derrotadas. Por quê? Porque abriram a boca contra Israel, porque se levantaram contra Israel para lhes infligir dano e por um breve momento tiveram sucesso, mas depois veio as consequências. Na história recente, a história moderna, a gente é só dar uma olhadinha no que tem acontecido ali no Oriente Médio. Todos que se levantam contra Israel, tá, por uma razão ou outra, seja através do terrorismo, seja através de palavras, por causa de ideologias políticas, por alinhamento ideológico com países aí que são contra Israel, paga um preço muito alto, sofre as consequências. Por quê? Porque está se levantando contra Deus. Se Deus falou para Abraão e para os seus descendentes que Deus abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, então é exatamente o que acontece. A gente viu bem pouco recentemente aí o que aconteceu e o que está acontecendo ali no Oriente Médio, como algumas personalidades e pessoas importantes, autoridades que abriram a boca contra Israel para ameaçar, para acuar Israel, para fazer mal para Israel e estão pagando um preço muito alto. Alguns pagaram com a própria vida. É só você ser uma pessoa muito bem informada, não vou entrar em detalhes aqui. E sofrer as consequências de abrir a boca contra aqueles a quem Deus abençoou. O que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Aquilo que Deus falou na eternidade a Abraão, dizendo que abençoaria, quem pode ir contra Deus? Quem é maior do que Deus para amaldiçoar o que Deus abençoou? Então paga um preço muito alto. Está lá Israel, atravessou os séculos e a história seguiu
e nações e impérios que se levantaram e fizeram mal para Israel já nem existe mais. Israel continua lá no mesmo lugar, né? E Israel continua ali como os descendentes de Abraão, e Deus tem promessas para esse povo. Tá? Eles precisam crer no Messias, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que é o enviado do trono do Pai, que veio aqui na terra, como diz em João 1, capítulo 10, que eles veio para os seus, mas os seus não receberam, tá? Mas as outras que o receberam, os que creram no seu nome deles, o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, eles precisam aceitar o Messias para poder alcançar também, assim como todos os gentios, né, a remissão dos pecados, a salvação da alma, a ressurreição e a vida eterna. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ele é o Messias que Moisés falou que Deus levantaria dentre os seus irmãos um semelhante a ele, e todos deveriam ouvi-lo, e os que não ouvissem, infelizmente, deveriam ser eliminados do meio do povo. E esse Jesus, esse Messias profetizado por Moisés, pelos profetas, está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, dizendo que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E aí você vê também Isaías falando de que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho, né, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E são várias profecias, né, falando sobre Jesus, sobre o Messias, que é Cristo. Mas voltando aqui, né, ai daquele que se levanta contra Israel, contra aqueles a quem Deus determinou uma bênção. A bênção de Deus não volta atrás. Deus não se arrepende daquilo que ele falou. Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Né? E se ele falou, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, então aqueles que são contra Israel, aqueles que se levantam contra, né, essa nação, pense duas vezes antes de abrir a boca para falar uma bobagem, para se levantar contra os céus, para se levantar contra o próprio Deus. Quando você fala uma coisa contra Israel, amaldiçoando Israel, está aqui, você é enquadrado aqui nesse texto. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Por isso que eu, nas minhas orações, sempre estou orando por Israel e peço que haja paz em Jerusalém, porque é uma promessa de Deus que diz assim: prospere aqueles que te amam, ó Jerusalém. Né? Orai pela paz de Jerusalém. Então oro pela paz de Jerusalém, oro, né, pela paz em Israel, e que Deus ajude a Israel, porque Israel o que? Se defende. É tanto que o nome do exército de Israel é Forças de Defesa, né, de Israel, IDF. Tá? Então Israel, né, se defende contra os ataques. É o único país democrático no meio, né, de várias teocracias ali, né, do Oriente Médio. É o único país que você tem liberdade de se expressar ali. Né? Algumas pessoas que defendem esses países que são contra Israel, né, que tem certas opções aqui nas suas áreas pessoais, né, vão fazer isso lá nesses países fechados, teocráticos, que predomina uma certa religião que é intolerante com mulher, intolerante com pessoas, né, que opta, né, por ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Vão se manifestar lá e defender eles mesmos, mas levantando suas bandeiras daquilo que vocês, democraticamente, num país democrático como o Brasil, defende. Vão lá para vocês verem o que acontece. Eles enforcam essas pessoas, eles apedrejam, eles matam, né? Eles são intolerantes com esse tipo de pessoas que têm opção sexual diferente, né? Eles não são como nós aqui nos países ocidentais, democrático. Pode ter certeza que eles não agem dessa forma. E como Israel age ali, porque Israel é o único país democrático. Lá em Israel você vai ver passeata de pessoas, né, do mesmo sexo defendendo essa bandeira colorida. Você vai ver pessoas que têm liberdade de se expressar, porque é um país democrático, mas, né, diferente dos países que estão em volta de Israel. Mas eu não quero me ater a essa questão, mas a não ser a essa palavra. Cuidado com aqueles que se levantam contra aqueles a quem Deus abençoou. Isso serve para mim, isso serve para todos que são cristãos, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que têm fé em Jesus. Tá? Nós fomos abençoados pelo Senhor, né? Temos uma bênção que Deus dispensou na eternidade por intermédio da graça oferecida no sacrifício de Cristo Jesus. Então somos eleitos, somos escolhidos, somos separados, somos lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro, nosso nome está escrito nos céus, somos cristãos, cremos em Jesus, somos discípulos dele, estamos servindo a ele aqui na terra, cumprindo o propósito. E aí daqueles que se levantam contra os cristãos, aí daqueles que amaldiçoam os cristãos, porque nós estamos debaixo de uma bênção. Deus dispensou uma bênção sobre os cristãos
cristãos. Ai daqueles que amaldiçoam os cristãos. Ai daqueles que levantam sua boca contra os cristãos. Por quê? Porque não ficarão impunes, sofrerão as consequências das suas palavras insensatas e vai prestar conta a Deus por cada palavra frívola, né? Como disse Jesus, que os homens hão de dar conta no dia do juízo. Mas fica aqui essa reflexão. Deus desafiou Abraão a sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que lhe mostraria, e essa terra Deus daria a ele e a sua descendência depois dele, que é aquela terra onde eles estão ali, né? Muitas pessoas reclamando o direito daquela terra ali, mas aquela terra foi dada aos judeus, foi dada a Israel, desde os primórdios, e Israel derramou o seu sangue. Israel conquistou a peso, né, de espada, de guerra, pagou um preço muito alto para conquistar aquela terra. Então aquela terra por direito de conquista é deles e por direito divino também é deles, porque foi Deus que deu para eles. Então cabe às pessoas pensar duas vezes. Por mais que você diga, não, mas eu não acredito em nada disso, então é um problema seu, porque isso não vai deixar, né, de ser uma realidade e um fato consumado pelo nosso Criador, pelo Deus Criador do céu e da terra. E pode ter certeza, algumas pessoas sofrem repentinamente o juízo de Deus, né? Como a gente viu um caso ali no Irã, de um deputado, né, inflamado, amaldiçoando Israel, e ele teve um infarto momentâneo. Está na internet, só você ver, caiu na hora. Como a gente vê o caso do presidente do Irã, né, que, né, programou aquele ataque de mais de 5.000 mísseis e drones contra Israel, e logo na semana seguinte o helicóptero dele caiu com toda a comitiva dele, morreu todo mundo, tá? Eles elegeram um novo presidente agora para o Irã. E assim, quantos se levantam contra Israel e pagam um preço muito caro. Vê o caso do Hamas, né, que está sendo eliminado pelo exército de Israel, toda a liderança que cometeram aquela atrocidade, né, no atentado em outubro do ano passado, né? Acho que foi no dia 8 de outubro, 9 de outubro, não estou bem lembrado da data, né? E eles cometeram aquela atrocidade, estuprando criança, mulher, matando crianças inocentes, pessoas que estavam em casa dormindo, né? Cometendo aquela atrocidade, mataram muitos jovens que estavam ali numa rave ali, se divertindo. A atrocidade levou mais de 200 pessoas reféns, né? Cometendo absurdos, né? E o mundo defende quem? Defende eles. Por quê? Porque o mundo é tendencioso, o mundo jaz no maligno. Mas que fique para a nossa reflexão, tá? O que Deus abençoou, o mal não pode amaldiçoar. Bendito é o que Deus abençoou, e feliz daquele que concorda com Deus abençoando o que Deus abençoou. Mas ai daquele que se levanta contra a bênção de Deus e quer amaldiçoar quem Deus abençoou, tá? É só ver a história de Balaão, né, que diz, não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. O profeta Balaão, né, que Deus abriu a boca de uma jumenta para falar com ele, para ele ter cuidado com aquilo que ele ia fazer, porque ele estava sendo pago para amaldiçoar Israel, tá, pelo um rei cananeu. E aí ele fez os sacrifícios e viu que não podia amaldiçoar o que Deus havia abençoado. Então fique essa reflexão para todos nós, Deus nos ajude, né, que Deus dê bom senso às pessoas e que as pessoas reflitam sobre isso. Se você crê que Deus é uma nação abençoada, comente aí nos comentários, né, escreva aí o que você acha, né, do que eu falei agora, se você concorda, né, e deixe o seu like, e compartilhe essa mensagem para servir de orientação, de instrução para as pessoas, né? Deus não revoga uma bênção, o que ele determinou assim o será, conforme a sua boa palavra, porque fiel é Deus e poderoso para cumprir. Ai daqueles que se levantam contra Deus. Quem somos nós? Mortais, vermes, né? Voltaremos ao pó, mas da eternidade à eternidade ele é Deus, ele é soberano, ele é todo poderoso. Quero fazer uma oração e apresentar a sua vida ao Senhor, a nossa vida, que Deus nos ajude e que Deus tenha misericórdia de Israel nesse momento de dificuldade que Israel está enfrentando nessa guerra ali no Oriente Médio. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar essa pessoa que assistiu esse vídeo, que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, que o Senhor derrame bênção sobre a vida dela, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, dê bom senso, sabedoria, as pessoas que ainda, ó Pai, ó Deus, não compreendem, ó Pai, o entendimento do que está escrito, ó Pai. Se está escrito, ó Pai, é irrevogável o que Deus falou, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E diz a tua palavra, Pai, que Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, ó Pai, ó Deus, e vir para uma terra que ele mostraria, Senhor, que é a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Está escrito, ó Pai, que Deus abençoaria os que o abençoassem,
amaldiçoassem, e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e em Abraão e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Senhor, dá juízo a essas pessoas, que não abra a boca contra Israel, ó Pai, nem se levante contra Israel, porque vão pagar um preço muito alto, ó Pai, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Então, meu Deus, dá bom senso a essas pessoas, e peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Pai, que comunga do mesmo pensamento, da mesma fé em Cristo Jesus, e que Israel também se arrependa e creia no Messias para alcançar a graça, o favor e a misericórdia do Eterno, como os gentios também, ó Pai, que assim o alcançaram pela fé em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus se não for por intermédio dele, que é o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então dá juízo às pessoas, ó Pai, que se arrependam, que se humilhem, que reconheçam seu Criador. Senhor, nos ajude, porque estamos, ó Pai, no final dos tempos. Tem misericórdia de Israel. Israel, ó Pai, ó Deus, é a videira, Senhor, que floresceu, que está dando frutos, ó Pai, é a oliveira do Senhor, que o Senhor plantou naquela região. Então, Senhor, abençoe Israel, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dos descendentes de Abraão, Senhor, e ó Deus, dê forças para eles enfrentar os seus inimigos e dê vitória para eles. Assim eu entrego Israel no altar de Deus, entrego Jerusalém, pedindo paz por Jerusalém, e peço a essa pessoa que abençoe, está assistindo esse vídeo, ó Pai, ilumine, ó Pai, teus filhos, abençoa toda a tua igreja espalhada em toda a face da terra, todos os cristãos, todos os que te amam, todos os que te adoram, todos os teus filhos, seja as bênçãos do Eterno sobre eles, paz, saúde e prosperidade, abundância, fartura, salvação e vida eterna. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né? Um beijo no coração, até uma outra oportunidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, né? De compartilhar, para que essa mensagem chegue e as pessoas vão se conscientizando, né? Que a gente tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então um beijo no coração e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.